A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Parac. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, atuo há mais de 20 anos na área da evangelização e discipulado de criança, e esse é o nosso curso sobre acolhimento emocional no Ministério Infantil. Estamos falando um pouquinho sobre o aconselhamento de crianças em crises emocionais. Essa aula, a parte 3, nós estamos falando sobre sinais de crises emocionais em criança. E nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre os principais sinais de crises emocionais em crianças. Se você ainda não assistiu, assista a parte 1 e a parte 2 e que essa aula seja um diferencial no teu ministério com as crianças. Lembrando sempre, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o teu gostei ou não gostei no final dessa aula. Tudo isso é muito importante para tornar nosso canal mais relevante. Nós estamos conversando sobre sinais de crises emocionais em crianças. Talvez você que atua no Ministério Infantil já reparou aquela criança que muitas vezes ela fica próximo de você, ela começa a interromper a conversa, ela quer só ela falar, ela quer só ela ser ouvida. Muitas vezes as pessoas não entendem o que está acontecendo com essa criança. Mas muitas vezes isso é um sinal de uma crise emocional, que aquela criança está vivendo um momento emocional difícil e está precisando ser acolhida. Então é muito importante para nós que trabalhamos no Ministério Infantil reconhecer os sinais de crises emocionais. Eu falo que muitas vezes a criança diz muito sem falar nada. E você, meu irmão, você, minha irmã, que está no Ministério Infantil, deve estar atento a esses sinais. Os sinais de crises emocionais, ele pode se manifestar em 3 formas: na área emocional da criança, na área comportamental e na área física. Então você deve estar preparado para identificar esses sinais. Ah, pastor, mas eu não vou conseguir guardar se é emocional, se é físico, se é comportamental. O mais importante é você saber quais são os sinais e como fazer diante de uma situação como essa. Então, na aula de hoje a gente vai conversar. Então, as 3 áreas que se manifestam sinais de crises emocionais na criança são: a área emocional, é aquela área relacionada à emoção. Quais são os sinais na área emocional da criança? Nós temos mudança de humor. Então, a criança muda de humor rapidamente. Então, você começa a observar uma mudança brusca de humor da criança. Isso é um sinal de uma crise emocional. Então, você começa a observar que o humor dessa criança varia demais. Ao mesmo tempo que ela está conversando, de repente ela está quieta, isolada num canto. Então, você começa a notar essa mudança repentina de humor. Então, é um sinal emocional da criança. Outro sinal, sentimento de solidão. Então, muitas vezes a criança está no meio de outras crianças e está se sentindo sozinha. Certa vez eu notei que uma criança, um adolescente do nosso grupo, ele estava ali num canto, triste, e eu fui conversar com ele. E ele começou a chorar e ele disse: tio, eu estou me sentindo muito sozinho, eu estou me sentindo abandonado, eu estou me sentindo esquecido. Então, esse sentimento de solidão é um sinal de crise emocional. Outra coisa também, tristeza profunda. A criança ela vai sentir muito triste, você vai conversar com ela, ela vai dizer: olha, eu não sei, mas eu estou me sentindo triste. Então, essa tristeza profunda é um sinal de crise emocional. E muitos outros sinais na área das emoções que querem dizer para nós: olha, essa criança está com uma crise emocional. Então, meu irmão, minha irmã, observou alguma dessas coisas acontecendo, é o momento de se aproximar, é o momento de ouvir, é o momento de estar pronto a acolher, porque isso é sinal de uma crise emocional. Então, nós temos sinais de crise emocional na área das emoções. Nós temos sinais de crises emocionais na área comportamental, que é a mudança brusca de comportamento. Aquela criança não agia dessa maneira, não fazia assim, e de repente você olha, ela mudou bruscamente o seu comportamento. Esses sinais comportamentais podem ser isolamento. Então, aquela criança que conversava, que brincava, agora ela chega no culto infantil, chega na aula da escola bíblica infantil, ela procura as últimas cadeiras, está lá quieta, não conversa com as outras crianças, não tem interação. Então, esse isolamento pode ser um sinal de uma crise emocional. Outra coisa, a agressividade. Então, a criança passa a ser agressiva, ela agride realmente as outras crianças, ou ela agride com palavras,
você vai falar, ela te responde mal, você nota que ela está muito agressiva. Essa agressividade pode ser sinal de uma crise emocional. Outra coisa importante, agressividade, ela pode também apresentar comportamento autodestrutivo. Então você vai ver comportamentos de autodestrutivo, automutilação, pensamento suicida, abuso de substâncias ilícitas. De repente essa criança ela passa a usar substâncias ilícitas e você vai notar esses comportamentos autodestrutivos. Então essa mudança de comportamento brusca, essa mudança de comportamento repentina pode ser um sinal de uma crise emocional. Então é muito importante, meu irmão, minha irmã, você estar atento. Eu falo que quem trabalha no Ministério Infantil, ele deve estar atento, deve estar prestando atenção, porque algo pode estar acontecendo e as crianças estão precisando da tua ajuda. Outro sinal é na área física. Então, sinais físicos pode ser dor de cabeça, aquela criança que vive agora reclamando de dor de cabeça, que não tinha dor de cabeça, dor do estômago, então dores no estômago, e você leva para o médico diz, olha, ela não tem nada, não há doença nenhuma relacionada a isso. Pode ser doença psicossomática, doenças relacionadas ao emocional da criança. Outra coisa, palpitação. Então, de repente, aquela criança começa a ter uma crise de ansiedade, palpitação, suor frio, calafrio, desmaio, ela pode desmaiar realmente, do nada a criança desmaia. Então, tudo isso pode estar relacionado à área das emoções. Então, é muito importante estarmos atentos à área emocional da criança, aos sinais emocionais das crianças, porque tudo isso é importante. Pastor, o que pode ocasionar uma crise emocional nas crianças? Então, eu preciso estar atento com aquilo que pode estar ocasionando uma crise emocional numa criança. Ela pode ser de origem familiar. Então, a família está passando por uma crise no casamento, o casal está com uma crise no casamento, ou de repente houve um divórcio, ou houve uma perca de um parente, ou uma doença que veio na família, alguém da família está muito doente. Então, todo esse momento de estabilidade emocional pode afetar a criança. Então, você deve observar qual é a origem. De repente, é uma origem familiar. Então, você vai ajudar a criança a trabalhar isso. De repente, os pais divorciaram e a criança está se sentindo culpada por esse divórcio. Então, você vai trabalhar e mostrar para ela que ela não tem culpa. De repente, os pais se separaram, ela está com medo de se sentir abandonada. Então, mostrar para ela que ela não vai ser abandonada. De repente houve o luto, a criança está enfrentando o luto, então mostrar que a perca é comum na vida humana, que nós vamos sentir, mas na nossa vida deve continuar. Então pode ser de origem familiar. Pode ser também o bullying, então a criança está sofrendo bullying na escola, no meio dos amigos, de repente ela está passando por um momento de constrangimento e aquilo está afetando ela, então pode ser o bullying. Outra coisa, pode ser de origem pessoal, então a criança tem uma baixa autoestima, então ela não se sente valorizada, ela não se sente capaz, então você vai trabalhar a autoestima dessa criança e pode ser, infelizmente, fruto de um abuso. Então a criança está vivendo essa crise emocional por fruto de um abuso. Pastor, como é que eu cuido disso? Você vai procurar ajudar essa criança, vai procurar identificar o que está acontecendo e buscar tratar essa situação da melhor maneira possível. Então, eu preciso tomar cuidado. Então, as crises emocionais em criança pode ter origem familiar, pode ser causa de um bullying, pode ter origem pessoal ou pode ser fruto de um abuso. Esse abuso pode ser tanto físico como emocional, como sexual. Então, ela pode estar sofrendo esse tipo de abuso. Então, eu preciso estar preparado. Pastor, como é que eu faço para ajudar essa criança? Como é que eu faço para acolher essa criança? Primeiro passo é que você está fazendo, busque conhecimento. Segundo, fortaleça o vínculo afetivo. Então, se aproxime da criança, procure estar mais próximo, procure buscar, saber como ela está se sentindo, como é que ela está. Isso é importante, fortalecer o vínculo afetivo. Outra coisa importante, estimule a conversa. Estimular a conversa é muito importante você entender, não é obrigar a criança a dizer o que está acontecendo,
mas buscar ter um vínculo afetivo tão forte que ela se sinta confiante em contar para você o que está acontecendo. Então, estimule a conversa, aprenda a ouvir. Muitas vezes a gente chama a criança para uma conversa e a gente quer falar mais do que ouvir. Então, no acolhimento emocional, muitas vezes o ouvir é importante. Então, aprenda a ouvir a criança. Outra coisa, busque saber qual é a razão. Então, a criança está numa crise emocional, busque a razão, busque conhecer o convívio familiar dessa criança, o convívio escolar dessa criança, ajude essa criança a sair dessa crise emocional. Outra coisa, ajude a criança a lidar com suas emoções. Então, começa a ajudar a criança a fortalecer a sua resiliência, a lidar com a tristeza, a lidar com a situação de ansiedade. Então, tudo isso é importante. Outra coisa importante, se necessário, busque ajuda especializada. Então, há necessidade, o caso está grave, converse com a família, busque ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, porque eles estão habilitados a ajudar essa criança. Nós precisamos trabalhar com parcerias. Outra coisa importante, seja empático. Lembre que a área emocional não há nada que é tão pequeno ou insignificante. Muitas vezes aquilo que você está olhando dizendo, isso daí é tão simples, para aquela criança é muito difícil. Então sinta as dificuldades, sinta as dores dessa criança para fazer o aconselhamento. Outra coisa, ofereça um ambiente seguro. Então, que a criança tenha confiança, que vai se abrir com você, que aquilo que ela vai falar não vai ser transmitido para os outros. Então, dê esse sentimento de ambiente seguro. E, por fim, ore com a criança. Vai fazer o aconselhamento pastoral. No final, diga, vamos orar, porque Deus pode mudar essa situação. Então, nós precisamos ensinar as crianças que existe um Deus lá no céu que se preocupa com ela e pode mudar a situação. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 98235 2607. Estamos prontos a sanar todas as tuas dúvidas. Se você está assistindo essa aula e quer aprender mais sobre o assunto, aqui embaixo está toda a descrição desse curso e nós estamos prontos a te ajudar. Centro de Treinamento Barak, abençoando vidas através do conhecimento. Deus te abençoe, é muito bom ter você conosco. Fique na paz do Senhor. Amém.